Começou? Começou. Olha aí, gente. O mugido da vaca voltou. Pois é, pessoal. Hoje, 16 de março de 2021, um dia quente, um sol forte lá fora. E nós estamos aqui de novo gravando o terceiro episódio do Mugido da Vaca em Nossas Vidas. É isso, André? É isso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto. A vez passada a gente falou de um assunto que era interessante, mas eu trouxe muitos dados, né? Mas não consigo não trazer dados. Hoje eu vou tentar ser mais leve. Vamos ver se dá mais certo. Tá bom. Hoje o assunto é um assunto legal, bacana. É um lugar que eu trabalhei por muitos anos, desde antes da sua fundação. É um assunto que fala do SAMU 192. Para aqueles que quiserem se aprofundar mais no assunto, né, nesse tema, existe uma literatura vasta, né, na internet, no Google. Vocês podem procurar de tudo. Vídeos, imagens, enfim, ação do SAMU. Antes disso, se inscreve no canal, curte, marca os amiguinhos, compartilha. É o negócio do like, né? Pois é. Então, eu não vou ficar falando muito de legislação, essas coisas, que é cansativo e vocês podem acessar isso sem perigo de errar, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre acessibilidade, como que a arquitetura e o urbanismo se encaixam na questão da saúde e facilita o trabalho do SAMU. Porque assim, eu trabalhei como médico, André é arquiteta, e nós que trabalhamos no SAMU, os que já trabalharam, os que continuam trabalhando, os que ainda vão trabalhar, vão se deparar com alguns dos problemas que nós encontramos e que existe possibilidade a médio e longo prazo de melhorias do ponto de vista da arquitetura, da engenharia, enfim, das ações que devem ser tomadas para que se facilite o trabalho de todos, né? Hoje o foco é esse, depois a gente pode ter um outro foco, né? De como chamar o SAMU, enfim, outras questões aí, mas o foco de hoje, então, vamos lá. Então, assim, em linhas gerais, nós vamos falar do que é o SAMU, né? Que é um serviço fundado aqui no Brasil em 2003. E o que existia antes disso, né? Existia antes disso os atendimentos de ambulância. Eu vou falar mais de Piracicaba, que é onde eu trabalhei por 36 anos, mas eram serviços feitos por pessoas da saúde que, quando havia um acidente, a necessidade de se buscar alguém na casa, na rua, no trabalho, etc., que estivesse passando mal ou tivesse um acidente, eles ligavam no pronto-socorro ou no hospital onde houvesse ambulância, e a ambulância ia até o local e fazia o salvamento, o resgate. Bom, isso com o passar do tempo, né, a ciência, os estudos mostraram que não era suficiente. Você pegava uma pessoa, colocava num veículo e transportava para algum local para ser atendido. Não tinha protocolo. Não tinha nenhum protocolo. Então, mais ou menos em 1986, os bombeiros, um grupo de bombeiros do Rio de Janeiro foram a Chicago e aprenderam técnicas de salvamento. E eles foram os primeiros a trabalhar protocolos voltados para atendimento em ações de acidentes e até alguns casos clínicos. E introduziram esse tipo de trabalho no Brasil. Eu me lembro que existia um grupo, né, um grupo voltado ao atendimento de urgências e emergências a nível nacional, pessoas de todos os estados brasileiros. Eram os paramédicos esses? Não, eram médicos que estudavam como implantar um serviço. E naquele tempo existiam dois modelos que o Brasil procurava. O modelo francês, chamado SAMU, né? Acho que assim se fala em francês, escreve SAMU, que é um serviço de atendimento Depois médico. Vocês comentam, quem sabe francês, se tá bom o francês um desse serviço italiano de atendimento aqui. médico de urgência, de resgate, onde existe um médico na ponta, um médico atendendo no local, indo até o local de um possível acidente ou de um acontecimento clínico grave. E, em contrapartida, existe outro tipo de atendimento de urgência e emergência, que é o serviço médico
americano, que são chamados paramédicos, esses que a gente vê nos filmes americanos. Então havia uma discussão de qual seria o melhor sistema a ser implantado no Brasil, e em 2003 o governo do PT, do Lula, o ministro da Saúde era Humberto Costa, eles implantaram o SAMU. Muito bem, Piracicaba foi a 16ª cidade brasileira a conseguir esse serviço maravilhoso, que aqui em Piracicaba foi fundado em 2004, portanto, agora em 2021 completam 17 anos. Bom, o que o SAMU visa, né? Ele procura fazer uma ação integrada de atendimento, não é só buscar alguém e transportar para outro lugar. Não é só ligar e falar assim, gente, ó, tá infartando, vem aqui, corre e me acode, não é isso? Não é isso. Então me ajuda aqui, porque eu também não sei. Vamos lá. Você, quando liga, tem alguém passando mal, ou assistiu um acidente, ou está passando na estrada ou na rua e vê um acidente, você pega o seu celular, você pensa o quê? Vou ligar no SAMU, 192. Né? Ou às vezes você liga no Corpo de Bombeiros também, que faz também esse atendimento. No início, quando o SAMU foi formado, havia sim um desencontro muito grande, apesar que muita gente nega, mas havia sim um desencontro desses dois serviços, porque o Corpo de Bombeiros é atrelado ao serviço militar, da Polícia Militar, e o pessoal do SAMU é atrelado às secretarias de saúde. Então nós da área da saúde não fazíamos esse tipo de atendimento, e começamos a aprender a fazer esse tipo de atendimento nas ruas, nas casas, enfim, nos domicílios, nos locais de trabalho. Isso é uma questão importante para que todo mundo que trabalha em serviço público, eu já trabalhei muito tempo, às vezes, quando você tem um serviço que é muito bom, mas tem duas instituições fortes, essa integração dessas duas instituições pode ou melhorar muito esse serviço ou acabar com esse serviço, né? Felizmente, aqui no Brasil, essas duas entidades, né, o Corpo de Bombeiros e o SAMU, se integraram muito bem. Aqui em Piracicaba funciona muito bem já faz anos, e outras cidades, cada um tem a sua particularidade, mas de maneira geral, graças a Deus, isso funciona muito bem. Então, quando você pega e liga, por exemplo, SAMU 192, eu aqui vou falar de SAMU, não do Corpo de Bombeiros, que é um serviço integrado. Você liga, geralmente... Liguei. 192. 192. Quem atende... Tô aqui tremendo. Uma voz, uma menina ou um menino, que é um técnico de atendimento de telefone, que vai fazer uma identificação das necessidades. Então, geralmente, a pessoa atende dizendo assim, SAMU 192, o que está acontecendo? Moço, manda correndo uma ambulância aqui agora, quilômetro 2 da rodovia Dutra, sei lá. Bom, você até foi bem completa, quilômetro 2 da rodovia Dutra, mas normalmente as pessoas não se comunicam dessa maneira. Precisa de uma ambulância, tem um acidente aqui, ou tem alguém aqui passando mal, caído na calçada, caído na rua. Aí, geralmente, esse técnico de atendimento, ele leva em média uns 30 segundos para preencher a ficha, o nome e o telefone, né, de quem está chamando, porque existe muito trote. Hoje eu não sei. Hashtag fica a dica, não façam trote, porque você pode estar matando uma pessoa em paralelo. Pode estar matando, porque no momento do trote pode alguma coisa de fato grave estar ocorrendo, e lá no SAMU alguém está atendendo um possível trote. Então, o primeiro atendimento é esse, identifica a chamada, tal, e aí pede endereço. Olha, o que está acontecendo? Aí geralmente a pessoa nervosa, ela muitas vezes não consegue dizer de pronto o que está acontecendo. É bacana quando você tem do outro lado da linha alguém que passe informações, mesmo na hora da ansiedade, informações importantes, porque você, no primeiro momento, acha que está perdendo tempo, mas na verdade você vai estar ganhando tempo, porque nós lá do SAMU, quem ainda trabalha no SAMU, o que eles fazem? Já começa a preparar uma estrutura para dar a melhor resposta àquele chamado. Porque não tem todas as ambulâncias a mesma coisa. A UTI é uma ambulância, um atendimento para uma pessoa, sei lá, que caiu na rua é outra ambulância, não é isso? Isso. Então assim,
olha, está passando mal, mas passando mal como? Passando mal é muito genérico. Às vezes é uma pessoa que bebeu, deitou na calçada, que é uma coisa que acontece assim frequentemente, muito frequentemente. Com as mesmas pessoas, né? Geralmente com as mesmas pessoas, cada cidade tem já os seus fregueses, pessoas que bebem de maneira crônica, e são pessoas que dormem na rua, moradores de rua, e que às vezes dormem na frente da casa de alguém. Essa pessoa não quer esse alguém caído lá na frente da casa. E aí quando se pergunta, mas está consciente? A pessoa às vezes entende inconsciente, consciente, está abrindo os olhos, está respirando. São perguntas rápidas. E aí ele preenche esse questionário e passa para o médico. Quanto tempo demora essa primeira Então, geralmente, quando não existe briga, né? Porque vai ficar fazendo um monte de perguntas e xinga o atendente. É muito comum isso. Xinga e você começa a discutir no telefone e perde-se um tempo precioso. Está caído aí, está respirando, está abrindo os olhos, está sangrando, está consciente ou inconsciente? São perguntas básicas. Aí passa para o médico, que vai questionar um pouquinho mais para saber o quê? Bom, esse caso me parece, eu como médico estou entendendo que esse caso é grave, ou precisa de um atendimento, mas não é tão urgente assim. Então você classifica em códigos, em cores, amarelo, laranja, vermelho, né? Então, código 3, eu identifiquei que é um acidente com pessoas com risco de vida imediato, ou já morrendo, ou infartado na casa que está respirando no finalzinho. Então eu pego, ao invés de eu escolher uma ambulância comum, eu escolho, opto por uma USA, que é uma unidade de suporte avançado, conhecido como UTI móvel. E aí esse médico que está lá no telefone é o chamado médico regulador. Ele manda a ambulância com o código 3 o mais rápido possível. Com o médico dentro? Com o médico dentro. Outro médico? Né? Com médico e equipamento para dar o primeiro atendimento e tentar salvar aquela vida. Desfibrilador, material para entubar, respirador, enfim, ambu, medicações para fazer na veia, para fazer direto no coração. Aí vai o motorista, vai o motorista médico. também é treinado para ajudar a equipe. Então, geralmente vai um motorista socorrista, vai um enfermeiro, não o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o médico. Às vezes eu identifico que é alguma coisa que é urgente, mas não é uma emergência, que dá para ir com um pouco mais de calma e que não vai precisar naquele momento de uma UTI móvel. Aí o médico regulador ele libera o quê? Uma ambulância comum, que vai um motorista socorrista com um técnico de enfermagem e às vezes até um enfermeiro. Ocorre que às vezes essa equipe que chega na casa ou no local do acidente, eles identificam uma gravidade maior, eles pedem ajuda de uma UTI móvel e aí se desloca. Às vezes o médico regulador pede uma ajuda para o corpo de bombeiros, porque às vezes tem uma vítima presa em ferragem. Então, o que eu quero dizer aqui é que as pessoas fazem esse tipo de chamado e tem que ser feito, né? É a unidade que existe para ser chamada, o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Mas a gente não tem essa informação. Mas a população, no geral, não tem essas informações. As pessoas não têm esse treinamento e orientação que aqui em Piracicaba foi feito alguns anos atrás e infelizmente parou, um programa que uma enfermeira começou a fazer aqui nas escolas públicas e particulares com as crianças da cidade, um programa chamado SAMUzinho. Então ela ia nas escolas e dizia o que era o SAMU, esse programa SAMUzinho. Essas crianças que hoje já são adultas, né, que já estão com mais de 15, 20 anos de idade, são pessoas que iam aprender, crescer com essa cultura de como chamar, para que serve. Então esse SAMU ele é integrado. O primeiro socorro, porque o médico fala assim, olha, vai demorar mais ou menos tanto tempo para a ambulância chegar aí, porque tem um número limitado. Quando existe uma queda no número de casos, de chamados, às vezes tem ambulância sobrando, mas às vezes as ambulâncias todas estão em ação ocupadas. Qual é o pico? E aí o pico geralmente é chamadas mais corriqueiras, né? Transporte para fazer um exame, que dá para ser pré-agendado,
aquelas pessoas que são freguesas do SAMU, que sempre estão passando mal, que já estão habituadas a pedir ambulância, que às vezes tem carro na porta que poderia ser deslocado de carro, mas não é, né? Ou porque diz que o pneu do carro está furado, ou porque a carteira está vencida, ou porque está sem... a gente falou que não íamos fazer críticas nos nossos programas. Vamos lá. Mas eu estou falando uma coisa que acontece na realidade, no dia a dia do SAMU. Mas assim, quando que é e mais aí, chamado? às vezes, Sexta, sábado e domingo. no período da manhã, no período da noite. Quando é verão, por exemplo, as pessoas ficam até mais tarde nos bares, nas ruas, bebem mais, têm uma vida social mais intensa, apesar do Covid que nós temos enfrentado do ano passado para cá. Diminuiu muito o número de acidentes? Diminuiu bastante, eu não tenho estatística atualizada, mas com certeza houve uma diminuição do número de acidentes. Então, no verão, geralmente existem atendimentos mais graves nas madrugadas por conta de bebida, de brigas, de acidentes de carro, de moto, etc. Durante o dia, durante a semana, também ocorre muito acidente de moto, pessoas que trabalham com moto, enfim, vícios de trânsito, existem os dias de maior preocupação, que são finais de semana, né? Mas aí você chega lá no lugar e é um lugar que a ambulância não chega. O que você faz? Bom, aí eu vou falar para você, falar um pouquinho. Porque assim, é muito legal que os nossos prefeitos municipais, né, os nossos governantes municipais, começassem a pensar, não sou eu que vou falar, é a Andréia. Não são só os prefeitos, mas as equipes que apoiam os prefeitos, então Secretaria de Planejamento, as instituições que fazem o planejamento urbano da cidade, o pessoal do Código de Obras, é toda uma questão envolvida. Tá, então não coloca a salvação numa pessoa só. É todo um sistema. Eu pedi para a Andréia, que nunca trabalhou no SAMU, ela que está mais como, teoricamente, uma usuária, né, leiga, como a maioria da população mais especializada em políticas públicas, né? Então dá para falar alguma coisa. Lá, nós que trabalhamos no SAMU sempre falamos disso, né? Que se os prédios tivessem mais recursos, os elevadores, as macas, as calçadas, então ela vai falar um pouco sobre isso tudo, que eu acho que é muito legal a população ir entendendo. Ok, então eu tô lá vendo um prédio para comprar, uma casa para comprar, eu quero abrir o meu comércio, eu quero fazer uma clínica, eu quero fazer alguma coisa, porque essa quarentena já deu, né, gente? Só que a gente tem que ficar em casa, mas enquanto isso, a gente vai, então, fazendo os nossos sonhos. O que eu preciso saber para poder seguir a lei e poder ajudar o SAMU no atendimento? O que acontece? Eu trabalhei muitos anos em favela, em cortiço. Em alguns lugares, a ambulância não chega. Então, o médico, o motorista, o enfermeiro tem que andar 500 metros, 600 metros com uma pessoa numa maca, e é uma maca que aguenta bastante peso, então pode ser uma pessoa muito grande, e aí ele já chega na ambulância exausto, e de repente ele tem que fazer um outro procedimento que precisa de força, que precisa de energia. E além disso, a quantidade de pessoas que querem ver o fato, né? Querem tirar foto, colocar no Instagram, não entendo. Só uma parte, isso acontece de maneira muito frequente, e muitas vezes a equipe do SAMU tem que solicitar apoio do Corpo de Bombeiros, ou da polícia, da Guarda Municipal, ou da família, de vizinhos, para ajudar a carregar o paciente mais pesado com acesso mais difícil. Exatamente. Então a gente está falando aqui de acessibilidade, mas a gente não vai falar hoje de acessibilidade universal. Acessibilidade universal é um conceito que vai desde as pessoas de menor estatura, as pessoas enormes, as pessoas mais pesadas, menos pesadas, as pessoas que têm algum problema físico, problema de visão, problema de audição, todas essas pessoas incluídas como pessoas que podem chegar e acessar qualquer tipo de edifício, de todas as formas, sem pedir ajuda para ninguém. Por isso que a gente tem aquelas rampas de cadeirante. O cadeirante tem que ter autonomia. Ele tem que ir com a cadeira de roda e chegar em qualquer lugar. Mas a gente não vai falar desse tipo de acessibilidade. A gente vai falar de acessibilidade física só para o SAMU. Então, a gente não precisa ser muito estudioso para pensar
o que poderia ajudar no trabalho do SAMU. Fiz várias anotações, mas eu prometi para mim mesma que hoje eu não vou ler nada. Então, tô aqui só com, né? Você não quer meu óculos, não? Não, eu tenho aqui. O que a gente precisa saber quando eu for alugar ou comprar um imóvel? E aí eu vou adaptar esse imóvel para fazer a minha padaria, para fazer a minha loja de roupa, para fazer uma clínica, enfim. Primeira coisa, você precisa ver se naquele lugar onde você está comprando e alugando pode esse uso. Porque a cidade é toda zoneada e tem lugares que pode indústria e tem outros lugares que não pode indústria. E a mesma coisa, um bar com música, ele incomoda. Então tem alguns lugares na cidade que pode e outros que não. Quem entende disso? O arquiteto, ou se você contratar alguém, né, para te ajudar, um corretor de imóveis pode ser que te ajude, alguma pessoa que entenda um pouco das leis, um advogado, mas o ideal é que você contrate um arquiteto. Primeira coisa, você precisa saber se o uso é possível. Segunda coisa, você precisa saber quais adaptações naquele imóvel para atender o código sanitário, o código de edificações, então o código de acessibilidade, a NBR de acessibilidade, que é a NBR 9050 de 2004. Então, tudo isso você precisa ver. Por quê? Porque tem tamanho de porta, tem tamanho de janela, tem se o piso tem que ser antiderrapante ou se não tem que ser antiderrapante, se eu tenho que fazer uma barra impermeável em algum lugar, se eu tenho que ter corrimão, isso tudo tá no pacote de leis. O Brasil é campeão de fazer lei. Então, existem leis específicas para cada coisa. E se você perde uma lei, por exemplo, se aquele edifício é patrimônio histórico e você não pode mexer na fachada e você foi lá e abriu uma porta, pronto, acabou. A sua obra, você vai levar uma multa e você ainda vai ter que refazer tudo que você destruiu. Então, o que a gente precisa pensar? Alguns edifícios a gente não consegue adaptar para chegar uma maca do SAMU, né? Ou mesmo a malha urbana, as ruas, tem lugares que a ambulância não chega. Então, nesses lugares, ok, a gente faz o que pode, chama os moradores, chama a família, enfim. Mas se você está procurando, está buscando alguma coisa que se encaixe em todas essas leis e você quer ter um atendimento rápido, você tem que pensar em, primeiro, vai chegar a ambulância? A ambulância consegue chegar pertinho do paciente? Se alguém passa mal aqui? Tem piso antiderrapante nos acessos comuns? Então, na calçada, né? O cara do SAMU, o médico, o enfermeiro estão lá pegando, tá chovendo, pegou a maca. E aí vai na calçada, escorrega e cai. Pode acontecer, né? E acontece. E acontece, pois é, nem sabia disso, mas depois ele conta as histórias. Então, nas calçadas, nos corredores, nos elevadores e nas escadarias. Porque às vezes a maca não entra no elevador e eles têm que descer 12 andares com a maca, meio de pé, fazendo malabarismo para poder tirar aquela pessoa de lá. Bom, na Holanda é muito comum, tem umas roldanas com uns ganchos que sobem os móveis pela janela, mas aqui no Brasil a gente não tem isso. E também quem tem medo de altura não vai, né? Se é possível levar a pessoa pela janela para a ambulância. Iluminação, corrimão. Corrimão, ele precisa ser projetado quando você vai ou fazer uma adaptação no imóvel, ou você vai fazer um imóvel mesmo. Não adianta você ter 1,20 m de escada e o corrimão te pega 10 centímetros de cada lado e fica 1 metro. E aí você estrangula a passagem. Então, a passagem livre é 1,20 m, mais o corrimão e aí a parede. Mas aí vai gastar muito na obra. Vai, mas vai salvar vidas. Por isso que você precisa estar atento e ter um arquiteto ou um urbanista do seu lado. Bom, vamos lá. Iluminação de emergência nos edifícios. Tá chovendo, caindo o mundo, acabou a luz, o SAMU precisa chegar lá e achar a pessoa. Como é que ele vai entrar no edifício se não tem luz de emergência? Depois você conta se tiver alguma história. Deve ter um monte de história. Quantos anos você ficou no SAMU? Antigamente era vela, né? Hoje a gente usa celular. A lanterna do celular, né? É o que todo mundo faz. Bom, iluminação de emergência, ok.
Se você ainda está pensando lá nas calçadas escorregadias, cheia de buraco da sua rua, volta o vídeo ou respira fundo e volta e presta atenção aqui. Nosso país tem 500 anos. A nossa malha viária era de carroça, não era de carro. Então, o que acontece? Você olha os centros históricos lá na Europa, acha lindo, vai lá tirar foto. Aqui os centros históricos a gente quer destruir tudo e colocar aqueles prédios lindos, cheios de ar-condicionado, completamente não sustentável lá do centro de São Paulo. Então, lembra disso. Bom, essas calçadas, essas ruas, elas não foram pensadas para acessibilidade física e muito menos acessibilidade universal. Mas cada município tem a sua lei específica. Tem município que a calçada é a responsabilidade do morador. Tem município que a calçada é a responsabilidade do município. Nesses municípios que têm como responsabilidade a calçada, todas as calçadas são iguais. O mobiliário urbano, o que é mobiliário urbano? O poste, a lixeira, o bebedouro, o banco, a árvore, são todos bonitinhos, arrumadinhos e a cidade tem uma identidade. Mas a gente não está para falar disso aqui hoje. A maca do SAMU, ela precisa ter uma faixa livre de circulação de 1,20 m. Então, se você está fazendo, por exemplo, um condomínio fechado, não sou a maior fã de condomínios fechados, mas se você está fazendo um condomínio fechado, você tem que fazer uma calçada que tem 1,20 m livre, e aí depois você põe o banco, a lixeira, tudo para lá. 70 centímetros dá bem para você colocar banco, lixeira, poste, etc, etc, etc. Porque aí o SAMU vai feliz no seu condomínio pegar a pessoa, né? Porque ele fica tendo um atendimento muito mais fácil, ele não vai ter um monte de pedra no caminho para poder ir pulando. Bom, escadas, rampas e elevadores tem que ser pensado nesse fluxo de salvar uma vida em perigo nessa edificação. Nas edificações novas, e aí tem o manual de acessibilidade da Prefeitura de São Paulo, que é uma referência, né, para o Brasil todo, elevadores no mínimo 1,10 m por 1,40 m, isso porque a maca vai de pé, né? Porque se fizer um elevador para maca deitada igual hospital... Na verdade não é a maca, né? É uma prancha. Ah, então tá. De pé vai uma prancha, o paciente todo amarrado para não cair da prancha. Porque a maca, ela não entra na maioria dos elevadores. Viu? Esse é um problema, né? Pois é, aprendi mais uma aqui hoje. Ok. Ou na cadeira, né? Tá. Tem pessoas que você coloca uma cadeira um de cada lado e leva na cadeira segurando um de cada lado. Ok, tá. Então é isso, ou gente. Ou no lençol, numa coxa, em coisas assim. Tá. Depois ele conta as histórias. A gente já tá aqui meia hora. Ó, a maca retrátil, ela tem um comprimento de 1,75 m por 1,90 m. E a altura ela tem meio metro a 75, ela pesa 26 quilos e ela aguenta até 300 quilos. Não sei se duas pessoas conseguem carregar 300 quilos sozinho, imagino que não. Mas enfim, essa é a informação que eu tenho aqui. E é isso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho. Se vocês tiverem perguntas, deixem aí no canal. A gente responde depois. Responde depois, porque não tá ao vivo. E se vocês quiserem ao vivo, depois a gente faz. A gente vai se atrapalhar um pouco, mas tem problema. Aqui não é nada profissional, é só dar um toque de assuntos interessantes, né? Nós vamos, da próxima vez, talvez falarmos de empatia. Estamos devendo para o Tiago, nosso primo. O SAMU é um assunto que encanta, porque é uma coisa tão necessária. Vejo que nós estamos passando por essa pandemia. Oxalá com a vacina, talvez até o ano que vem nós estejamos num cenário muito melhor. E são pessoas que se arriscam cada vez que saímos com a sirene ligada, carros que às vezes não saem da frente da ambulância, mesmo com o highlight ligado, com a sirene ligada. É interessante que às vezes eu dizia, queria ver se fosse a mãe desse cidadão, ou o pai desse cidadão, ou o filho, se ele ficaria na frente da ambulância, né? A gente tem uma cultura no país que tem muita gente que ganha vantagem. E às vezes a gente coloca as pessoas tudo num saco só. Então às vezes a gente acha que, por exemplo, o policial pôs a sirene só para passar na frente, a ambulância pôs a sirene só para passar na frente. Eu estou te falando como leiga. Mas um detalhe. Os motoristas que estão dirigindo as ambulâncias
Às vezes está em código vermelho e você vai o mais rápido possível de uma maneira segura. Mesmo em código vermelho, às vezes nos cruzamentos, eles diminuem a velocidade, porque pode alguém desavisado bater numa ambulância, e já aconteceu várias vezes isso. Então, o que acontece? Esse motorista, quando ele vai em código vermelho, ele passa por um radar, vocês sabiam que ele é multado? Isso e ele tem que correr atrás da multa. Ele tem que correr atrás da multa. Como pessoa física. Como pessoa física, senão vai para a carteira dele. Olha só que se pode uma coisa dessa. Eu nunca entendi isso. Espero que de 2 anos para cá tenha mudado, porque eu saí do SAMU, mas era assim. E então existem situações que o que eu gostaria de passar aqui hoje, por exemplo, clientes crônicos do SAMU, pessoas que, principalmente nos centros, nas fregueses, né? Que bebem, andarilhos, moradores de rua. Eu dou risada aqui, mas eu fico com muita mas dor situação... no coração, porque são pessoas que estão pedindo amor e atenção. Deveria haver, se existe, não funciona bem, um serviço social voltado para essas pessoas, porque é muito comum as pessoas chamarem o SAMU para ir buscar essas pessoas, acabam indo porque é muita gente ligando, então vence pelo cansaço. Geralmente já tem até o nome dessas pessoas, mas se você não for, você acaba sendo ameaçado de vida, porque não está indo. Você chega lá, às vezes o cidadão distrata a equipe, não quer atendimento, e às vezes leva para um pronto-socorro, dá um banho, troca de roupa, come alguma coisinha que tem lá no pronto-socorro, que não é função do pronto-socorro alimentar ninguém, a não ser que esteja lá internado, né, esperando o exame, etc. E essa pessoa depois sai de lá, volta de novo e dali a 2, 3, 4 horas estão ligando de novo. Então, são algumas das situações que incha o sistema, que ingessa o sistema, que dificulta, não há condições. Com tudo isso, o SAMU é um serviço de ponta, é um serviço de excelência. Era importante que a nossa sociedade, os nossos representantes, né, de governo, comece a olhar mais para esse lado da divulgação do que é o SAMU, como chamar, o que fazer para que o cidadão entenda melhor e poder haver uma participação melhor do usuário e das pessoas que estão lá para fazer esse nobre trabalho. E se você conhece alguém que faz trote no SAMU, não aplaude, viu, gente? Explica para ele, manda esse vídeo para ele e fala assim, olha, você pode estar matando alguém porque a ambulância que era para atender fulano foi para você. E aí isso não é engraçado. Mas isso é uma utopia. Ainda, né? Mas a gente sonha por um mundo melhor, né? Gente, falamos juntos, né? Você primeiro. Ladies first. Gratidão por estar aqui. A gente sabe que tem muita gente pedindo, a vaca que muge. Estávamos nas lidas aqui, né? Adaptando, esperando, né? Com bastante parcimônia, bastante calma esse período. E hoje deu tempo e a gente conseguiu preparar aqui, né, os conteúdos. Se você tem alguma dúvida, coloca aí. Se a gente não souber, a gente busca quem saiba. Se você tem alguma dica de algum outro assunto, se quer que faça uma série sobre o SAMU também, estamos aqui para ser verdadeiramente útil para você. É isso aí, pessoal. Não é a vaca que muge, é o mugido da vaca, viu? É verdade. Nossa, fazia tanto tempo que a gente não falava. Nós esperamos ter sido assim de maneira leve, procurado ajudar um pouco a todos, que vocês possam entender um pouco melhor sobre isso. E outros assuntos virão para que a gente possa se sentir também um pouco útil nessa sociedade que nós vivemos. Tá bom? Gratidão. Gratidão.